Fala, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal, trazendo um vídeo aí para você que gosta do Fusca, né, 77, certo? Eu vou falar algumas coisas que o carro tem, né, e algumas vantagens, né, desse carro, né. Para quem não conhece, foi um carro lançado nos anos 77, lógico. Eu vou falar do Fusca 1300L 77, tá? Porque ele é um carro perfeito para você que quer um Fusca com, tipo, sabe, tudo que você precisa ali, que você gosta em um carro, certo? Primeiro, vamos começar falando pelo básico, né? Por fora, o Fusca 1300L 77 parece o Fuscão 1500, né? Lançado em 71. Carroceria, tudo mais ali, você tem tudo igual Fusca 1571, certo? Beleza. Qual é a outra vantagem dele, né? Fora a carroceria um pouco mais moderna, né? E os acessórios também mais modernos. Bom, no painel, você encontrava o que no painel? Você encontrava alguns acessórios, como iluminação nos botões, né, do ventilador e ventilador. Isso mesmo, além de você ter iluminação por trás, né, do botão do ventilador, né, você tinha um ventilador, né, que você podia abrir um lado, né, ou o outro lado, e aí você tinha um carro bem mais moderno, né, e prático. Beleza. O que mais o carro oferecia? Além de uma capa no painel, né, que deixava o carro mais moderno, você tinha uma tampa de porta-luva que não tinha aquela tranca, né? Ela funcionava com sistema de mola, certo? Você tinha um volante mais moderno, semelhante ao da Brasília, né? Semelhante ao da Brasília porque a Volkswagen lançou assim, ela modernizou o seu carro, certo? Tá, mas só isso que você tem no painel, não. Você tem já o pisca, né? O sistema de pisca-alerta, você tem o banco em tecido. Mas como esse o volante e tudo mais, assim, é a única coisa que mudou no carro? Não, eu vou colocar aqui alguns acessórios que mudaram no carro, né? Fora o volante que dá pra você ver nessa foto, tá? E a lanterna que teve a luz de ré que foi adicionada, a tampa do motor também que teve, foi adicionado a grade, o para-choque que mudou foi esse aí, certo? Só que esse já é um modelo 78 pelo fato da tampa na frente ali do carro já ser de fora, assim, para você abastecer o carro. Bom, também muda a maçaneta do carro, tudo mais assim, tá certo? Bom, no mais eu creio que a parte de fora, né, assim, que mudou mesmo foi basicamente isso, tá? Bom, continuando. O carro ficou a mesma coisa, né, que vocês conhecem, né? O carro praticamente não mudou muita coisa, né? Além de, lógico, o motor ser um motor 1300, né, com uma diferença de você ter a uma carroceria do Fusca 1500, tá? Essa é a única diferença praticamente que você vai ter, além da economia, que ele é um carro bem mais econômico que todos os carros da época, tipo, todos os Fusca mesmo. Ele foi o Fusca mais econômico porque tinha um sistema de economia, certo? Essa era a única vantagem, assim, não é a única vantagem, tinha uma das vantagens que o carro tinha, tá certo? Quanto aos botões que eu falei para vocês, né, a Volkswagen adicionou botões, né, com luz, né, então você tinha um botão que ele acendia quando você ligava o carro, você ligava o farol, ele ia acender o botão, certo? E funcionava assim. Aí você tinha ali um painel bem mais moderno, né, com um sistema de luz nos botões, com, por exemplo, um painel bem mais moderno para a época também, tá? Além de você ter, por exemplo, ali, comandos do limpador de para-brisa, da seta, do pisca, tudo mais, assim, você tinha tudo ali que você precisava, tava ali. E ficava combinando quando você colocava o rádio. Ficava combinando quando você colocava o rádio. Bom, mas como funcionava isso? Geralmente funcionava, né? Tinha uma iluminação por trás do botão, né? Era só você tirar o botão ali para você ter conseguir mexer, né? E trocar, se você quiser trocar a lâmpada, certo? Do botão. Beleza. É fácil, é simples, é prático. É um sistema que funcionou bastante e que foi o futuro dos carros, né? Na questão dos botões, foi o futuro que ficou aí, né? Porque ficou bem mais legal, certo? Bem mais amigável, né? Pode-se dizer amigável. Então, é uma coisa que mudou bastante aí, mas que funcionou bem mesmo, na questão do painel do carro, tá? Outra questão, na verdade, que eu acho que funcionou bastante, né? Se você for parar para pensar, né? Ter modificado o painel, né? Dando uma modernidade pro carro, né? Colocando, por exemplo, teve uma capa que foi colocada por cima do painel. Tá que em 71 teve. Em 71 teve, eu sei, mas modernizou bastante também, além de colocar
a posição das marchas e tudo mais. E o interior do carro mudou porque ele ganhou esses bancos, né, em tecido, tá? Esses à frente aqui são originais do carro e mudava bastante o interior do carro porque esses bancos são bem mais confortáveis, né? Bancos bem mais confortáveis para você, por exemplo, usar o carro assim, você nota a diferença dos bancos, né? O carro parece que ficou bem mais espaçoso, né? Um carro bem mais espaçoso por dentro. Tudo nele, você nota que é um carro bem mais moderno para você dirigir e usar no dia a dia normalmente. Você nota que é um carro bem mais moderno mesmo, é um carro bem mais atual, certo? O espaço entre os bancos também você nota que parece que mudou um pouquinho o espaço entre os bancos do carro, tá? O painel de porta não teve grande diferença, mas ficou bem mais atual também, com um sistema mais de padronagem um pouco diferente, né? Já na parte do painel que eu falo da capa do painel, é porque antigamente você tinha um painel na cor do carro, certo? Por exemplo, a cor que era o seu carro era o painel, né? Aí no 77 ele teve essa opção de ter uma capa, né, no painel, remetendo ao painel de plástico mais atual, né, dos carros mais modernos. Mesmo no 77 você já tinha um painel que deixava o Fusca um pouco mais atual, ficava um pouco mais moderno, ficava bem bonito mesmo. Então, para você que tem um Fusca 77 ou você que gosta, vale a pena você conferir que é um painel muito bom, muito bonito mesmo, e bem prático, né? Bem simples também. É uma coisa que, se você parar para pensar, é uma coisa que deixou o carro bem mais moderno e também é um painel super bonito aí para você que tem um Fusca 77 ou que gosta do Fusca 77. Então é isso. Basicamente, a diferença que eu falo do painel é essa mesmo, certo? Para você que tem um Fusca e queria saber ou que quer comprar um Fusca e quer saber, é basicamente essa a diferença aí que você vai notar no carro. Quanto à diferença do ventilador que eu falo, ele tem lá na frente, né? Ele tem uma grade aqui, certo? Que ela fica na tampa do porta-malas do Fusca, né? Ela que pega o ar e leva para dentro do carro, né? Aí você pode abrir ou fechar, né, o ventilador no painel com aqueles botões que eu mostrei antes ali, certo? Aí você abre ou fecha a entrada de ar dentro do carro e também serve para desembaçar o vidro ali em cima, tá ok? Nos anos 70, 80, nos anos 70 e 80 existiam acessórios para você colocar, né? Acessórios para você colocar no carro para deixar diferente, moderno, fazer, por exemplo, aproveitar o sistema do carro, né? Tudo mais assim, para você usar bem mais as coisas que o carro tinha, né? Então eu vou estar mostrando aqui para vocês que não conheciam, tá certo? Basicamente, na verdade são acessórios simples, tá? Você colocava e o carro ficava bem mais legal, né? Basicamente é isso. Esse aí é para ele ajudar o ventilador, né? Funcionava para tá ajudando, né? E é um acessório que era bastante usado, você via bastante nos anos 80, 90, muito você via esse acessório no carro, né? É uma coisa bem prática, fácil de instalar no carro, tá? E é bem simples também a funcionalidade dele, né? E ajudava bastante para você que tinha um carro aí com um sistema de ventilador, né? Desse sistema aí que o Fusca tinha nos anos 70 a 80, tá? Bom, tinha, lógico, outros acessórios que eram simplesmente para cosmetizar, né? Cosmetizar o carro, assim, deixar ele mais com a sua cara, por exemplo, se você queria deixar ele com a cara moderna ou clássica. Aí existiam acessórios, né, que você podia colocar no seu carro e deixar ele com basicamente a sua cara, certo? Por exemplo, eu vou mostrar um acessório que era bem prático de você instalar e que você praticamente via em qualquer carro nos anos 70, 80, 90. Também você via esse acessório aí, tá? Que deixava o carro clássico, né? Muita gente gostava, né? Porque colocava, por exemplo, tipo, na grade aí na frente, ficava bonito, tá? E combinava com o logo e tudo mais, assim, com frios em volta do vidro. E era facinho de instalar mesmo, você conseguia fazer rapidinho. Bom, não só esses acessórios, né, existiam, mas tinham vários outros que você colocava no carro, né. Tinha friso para você colocar, né, no vidro, né, no vidro do carro, né. Tinha capa de volante também tinha logo diferente, né, logo diferente. Tinha vários acessórios que você colocava e deixava o carro com a sua cara. Bom, mas por que eu tô falando isso? Porque esses acessórios que eu tô falando aqui, a maioria deles você colocava no Fusca 1300L pra cima. Por que 1300L pra cima? Porque é o que tinha essa grade do ventilador do carro, certo? Beleza.
A diferença também que o Fusca teve, né? Que o farol ficou com a lente plana. Sim, o farol ficou com a lente plana. E também você tinha ali um farol que era somente fixado por baixo, né? Com um parafuso ali, certo? Para você fazer a regulagem do farol, você tinha que tirar a moldura e tá regulando, né? A altura e tudo mais do farol do carro, certo? Depois você parafusava, era só um encaixe simples, fácil e prático. E esse farol permitia você trocar, né, a lâmpada do carro, tudo mais ali, tá? Você conseguia trocar a luz no carro, né, normalmente. Basicamente era o que mudava no Fusca 77, tá? Além de dar opções para você estar modificando seu carro, né, deixando com a sua cara. Você tem um carro bem mais moderno aí, né, até no farol. Você tem um carro bem mais moderno aí para você que gosta de um Fusca, né? E não sabia a diferença, é basicamente essa do farol. Quanto à diferença do painel que eu falo, né? Basicamente está assim, no 1300 Standard, tá? 300 Standard, 73 em diante, passa a ser assim, o painel da cor do carro, certo? Sem aquela capa que tinha no 1300L, tá? Dá pra ver aí o velocímetro à direita, tá? E tudo mais assim que o carro tinha na época, tá certo? O carro não mudou muito, né? Só foi ganhou uma capa no velocímetro, desculpa, no painel, né? Alguns acessórios de época, né? Assim, por exemplo, como o farol de lente plana. O farol de lente plana foi uma coisa que mudou, né? A carroceria do carro também é semelhante de 1500. A carroceria semelhante de 1500 foi uma coisa que deixou o carro bem mais moderno, certo? Além das lanternas cruz de ré. A lanterna cruz de ré também foi uma coisa que deixou o carro mais moderno e mais atual, né? Basicamente assim, né? Uma outra coisa que você quase não encontrava no 1300L, né? Principalmente anos 77 por aí, era o sistema lá atrás do basculante, tá? Basculante traseiro, certo? Que era uma coisa que você tinha até os anos 70, né? 73, 74, 73, 74, 75, 76, 75, 76 também, mas daí em diante, como veio o ventilador no painel, né? Aquele que eu mostrei no começo, você já tinha a opção de abrir o ventilador ali para ele manter o carro, né? Sem precisar ter o basculante atrás ali, né? Então, foi uma coisa que basicamente você não via mais nos carros, né? Principalmente 80, 90. 80, 90 o Fusca praticamente não tinha. Então, o Fusca não tinha esse sistema aí, mas dava pra você colocar, lógico, qualquer Fusca você pode colocar, pra você que não sabe disso, dá pra você colocar em qualquer carro que você tiver, qualquer Fusca aí, você pode colocar, e é funcional e é bem útil também pra você usar no dia a dia, tá certo? Bom, mas então o que ganhou pra ajudar a manter o carro, né, funcional? Quanto à parte do ventilador. Ganhou um sistema de ventilação que ficava atrás do vidro lateral traseiro, né? O vidro lateral traseiro ali, você tinha esse sistema aí que ele ajudava a manter o carro sempre, sabe, tipo, sem precisar do basculante, né? É uma coisa bem funcional também que você tinha nos anos 70 em diante, né? 77 em diante, principalmente você tinha isso aí em todos os Fuscas. Né? Então é uma coisa que praticamente ficou no lugar do basculante traseiro do Fusca ali. Tá certo? Isso aí ajudava a deixar o carro bem legal. Bom, também tinha acessórios para você colocar aí, né? Por exemplo, esse sistema cromado. Você podia, se quisesse, colocar na cor do carro, né? Você podia fazer isso aí, é bem simples de fazer, né? Você podia também. Tinha gente que tirava, mas eu acho uma coisa que não, assim, não é, sabe? Eu prefiro mais quando fica assim, porque você olha o Fusca e fala, nossa, que legal, dá pra saber o modelo do carro, tudo mais ali por esse sistema de ventilação do carro, tá certo? E também no volante ali você mudou, né, que você tem o sistema do pisca, né, aquele pisca que você para, quando para o carro você aciona ele, fica piscando as duas setas. Aí essa é mais uma modernidade que o carro tinha na época. Bom, essas são as coisas que mudou aí no Fusca 1300L 77, né? Em 77 você tem essas mudanças, né, que eu falei todas aí, tá? Lógico que tem a mudança aí, outras mudanças no carro, mas são várias mudanças. Essas é as que você vai notar mais no seu Fusca, se você tiver um Fusca 1300L ou um Fusca dos anos 77, certo? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Falou, tchau!